Fala galera do pedal, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marcelo de Souza e aqui no canal nós discutimos as estratégias de como elevar o nível da sua aula de spinning e com isso conseguir o reconhecimento e a valorização que todo profissional de educação física procura. E o tema de hoje é: quem não é visto não é lembrado. Você já ouviu essa frase? Então, eu estava pensando nisso outro dia e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu descobri uma maneira de você ser lembrado mesmo sem ser visto. Uau, isso é o máximo. Como assim ser lembrado mesmo sem ser visto? Mas antes vamos voltar um pouquinho para essa frase específica de quem não é visto não é lembrado. Isso quer dizer que você tem uma situação onde você está muito em evidência, você está sendo muito visto, ou você está sempre ali como centro das atenções, vamos dizer assim, e por causa disso você acaba sendo sempre lembrado, né? Muito comum. Uma propaganda que passa muitas vezes na televisão tem uma tendência a fixar mais na sua memória. E você vê muitas vezes, e às vezes acaba até que você, quando vai pensar numa marca daquele produto, daquela propaganda que passa tanto na televisão, você acaba pensando naquela marca que você mais vê na televisão. É natural, né? Porque a gente fica mais exposto àquilo. E como eu faço para ser lembrado mesmo sem estar sendo tão visto? Principalmente numa aula de spinning. Bom, para começar, eu sempre falo isso, e eu sempre achei isso. Música, ela é muito importante na sua aula. Tem um papel, assim, fundamental. E esse é mais um dos papéis da música. Ou seja, fazer você ser lembrado sem ser visto. Como assim, Marcelo? Bom, vamos lá. Acompanhe essa linha de raciocínio. Se eu uso músicas mais conhecidas na minha aula, músicas que são muito conhecidas, muito executadas em rádio, a tendência é que meu aluno se identifique um pouco mais. Porque uma rádio normalmente, eu já falei isso no outro vídeo, tende a escolher músicas que estão tocando em todo mundo, né? Estão tocando para todo lado, que em qualquer rádio que sintoniza aquela música está tocando. E o que acontece quando você usa um tipo de música assim na aula, uma música mais popular, mas não a música popular do jeito que a gente foi criado escutando, né, como MPB, música popular brasileira, que era, né, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, essas coisas. Não se trata disso. Música popular no sentido de músicas que muitas pessoas ouvem, músicas que estão tocando na rádio e fazendo muito sucesso, e tocam às vezes muito mais do que 2, 3 vezes ao dia numa mesma rádio. Às vezes você liga de manhã, essa música tá tocando, você liga de tarde, ela tá tocando, você liga à noite, ela tá tocando, se você ligar a rádio de madrugada, essa música vai tocar também. Então por que eu sei que se você usar músicas desse tipo, você vai ser lembrado mesmo sem ser visto? Porque isso acontecia comigo. E antes de acontecer comigo, como professor, como profissional, aconteceu comigo como aluno. Eu como aluno, porque eu já fui aluno de spinning um dia, certo? Ninguém nasce sabendo da aula de spinning. E eu tive que ser aluno, eu tive que estagiar com spinning. E eu percebia que no meu estágio, esse professor com quem eu estagiei, que me ensinou muito do que eu sei de bike hoje, ele colocava umas músicas assim, músicas icônicas, muito conhecidas, mesmo quando eram antigas, eram muito conhecidas. E qual era a minha reação quando eu não estava no estágio? Tava no supermercado, e o supermercado estava tocando uma música que eu tinha ouvido na aula. Era imediata a conexão, imediata, eu lembrava dele na hora, eu lembrava da aula na hora. Então por que é importante você ficar atento na escolha das suas músicas na hora de montar a sua aula? Porque você quer ser lembrado. Quando o aluno lembra da sua aula, há uma tendência a rolar uma empatia. Ele começa um processo de empatia quando ele ouve as suas músicas fora da aula, em qualquer lugar que ele está. E ele tem uma tendência a se lembrar da sua aula. E quando ele se lembra da sua aula, é todo um mecanismo. Ele lembra, nossa, segunda-feira tem aula do Marcelo de novo. Puta, eu adoro essa música, cara.
tomara que ele toque essa música na aula segunda-feira de novo. E acontece muito isso. Então, essa história de eu ter passado por essa situação como aluno, enquanto estagiário, me fez adotar isso para minha aula. Então, quando eu comecei a dar aula, é óbvio que no começo você acaba imitando quem você aprendeu, né? A pessoa com quem você aprendeu. E a tendência é você dar uma aula muito parecida, às vezes até. Eu tenho ex-estagiários meus que, inclusive, quando pararam de estagiar comigo e começaram, se formaram e começaram a dar aula, muitos alunos meus vinham comentar comigo: nossa, eu estou fazendo a aula do fulaninho, caramba, é muito parecida com a sua. É natural, isso é um processo natural. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de ruim nisso. E eu não achava isso ruim, pelo contrário, eu ficava lisonjeado. Por quê? Se um ex-estagiário meu está utilizando as técnicas que eu utilizava na aula, está utilizando até músicas que eu utilizava na minha aula, para dar a aula dele, agora enquanto formado, cara, isso para mim é um elogio. Eu não fico nada chateado. Pelo contrário, eu fico feliz. Que é sinal de que eu cumpri minha missão. De que alguém parou para entender e ouviu o que eu estava dizendo. E isso é legal. Então eu comecei a perceber que quando eu fazia aula, e tinha uma música que eu gostava muito na aula, uma música mais famosa, mais conhecida, e que eu gostava muito, toda vez que eu ouvia aquela música fora da aula, eu lembrava da aula. E isso foi, um estalo que me deu quando eu comecei a dar aula. Eu falei, cara, eu preciso usar músicas que as pessoas lembrem de mim quando saírem daqui. É óbvio que isso foi um processo um pouco mais natural para mim. Porque eu sou uma pessoa que tem contato com música desde muito cedo. Eu desde muito pequeno ouvia rádio. Eu me recordo de coisa de na faixa dos 10 anos de idade, eu já estava ouvindo rádio feito louco. Eu curtia ouvir rádio. Eu curtia ouvir os locutores falando. Só não gostava das propagandas. Mas, normal. Quase ninguém gosta, né? Mas eu curtia ouvir os locutores falando. Eu curtia ouvir as músicas da rádio e saber o que estava tocando nas rádios. Por que eu acho que você deve, de fato, investir um pouco do seu tempo nisso? Separando, curando esses tipos de música. Porque isso dá resultado. Isso dá resultado prático. Eu cansei de testar, isso dá resultado prático. Aconteceu muitas vezes comigo. E tem uma coisa engraçada, quando você está dando muita aula de spinning, eu cheguei a dar 5 aulas por dia, de segunda a sexta, o que dá mais ou menos umas 25 aulas por semana, e por mês dá 100 aulas por mês. Eu cheguei a dar 5 aulas por dia, no momento assim do ápice da minha carreira dando aula de spinning. A gente, às vezes que dá muita aula, fica preocupado com a seguinte coisa. É muito comum a gente se preocupar com o fato de estar colocando uma determinada música muitas vezes na aula. Aí você fica, eu acho que eu estou tocando essa música demais. Mas lembre-se, você está ouvindo às vezes aquela música 5 vezes ao dia na sua aula. O seu aluno não. Porque o seu aluno não vai fazer as suas 5 aulas, correto? Eu não dava essas 5 aulas na mesma academia. Eu dava 2 numa e 3 em outra. E mesmo que eu desse 3 na outra, um mesmo aluno dificilmente faria minhas 3 aulas. Eu tive alunos que insistiam em fazer 2 aulas seguidas. Embora eu não recomendasse, eu explicasse, insistia, gostava tanto que queria fazer uma segunda aula e fazia. Mas mesmo nesses casos, para e pensa. Você está tocando uma mesma música naquelas 5 aulas. Se esse aluno, o que é uma exceção à regra, nem todo mundo faz isso, é uma exceção à regra, ele faz 2 aulas seguidas, ele ouviu aquela música 2 vezes, certo? Então, não fica na neura de que eu estou colocando demais a mesma música na aula, porque você está ouvindo muitas vezes ela. Então para com essa neura de achar que você está tocando uma música demais numa aula. A não ser, é óbvio, a não ser, é claro, que os teus alunos não se identifiquem muito com aquela música, que você sente que quando você põe aquela música, não dá o retorno que você gostaria, não dá o feeling nos seus alunos que você gostaria para a aula. Aí ok, mas se é uma música que, cara, toda vez que você bota na aula, a galera pira. Se é esse tipo de música, cara, desencana, relaxa. Essa música tem que estar na sua aula. Se você dá aula de segunda a sexta, numa mesma academia, essa música tem que estar na sua aula pelo menos
de segunda a sexta, vamos colocar aqui pelo menos 2 a 3 aulas da semana, essa música tem que aparecer na sua aula. Por um tempo, óbvio. Você não vai fazer isso para sempre, por um tempo, porque as músicas envelhecem, como eu estava dizendo. Então, por um tempo, você vai ter que fazer isso. Por quê? Para ser lembrado sem ser visto. Para quando o aluno sair da tua aula e ouvir aquela música em outro lugar, ele lembrar automaticamente, puta, aula de spinning do Marcelo. E, cara, era isso que acontecia comigo. E por que você deve investir tempo nisso, em curar a sua lista, curar a sua playlist de músicas para a sua aula? Porque é isso que vai te dar retorno de aluno na tua aula. É isso que vai encher a sua sala. É isso que vai lotar a sua sala. E provavelmente vai trazer o reconhecimento que a gente tanto quer. Ah, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. É isso que vai te trazer reconhecimento. Você não deve saber, mas eu era conhecido nas academias que eu trabalhava como o cara com as playlists foda. Não tô falando isso para tirar onda, não tô falando por nada, tô falando porque era assim que os alunos se referiam a mim. Não, a aula do Marcelo, cara, eu não tenho o que falar das músicas, cara. As músicas são top. Da primeira à última música, puta, é só musicão. Porque eu tinha esse cuidado. E, como eu tava dizendo, é óbvio que para mim era um pouco mais fácil, porque eu tive contato com música desde muito cedo. Eu fiz aulas de violão, então eu aprendi a tocar um instrumento. Já fui locutor de rádio, já fui programador de uma rádio. Tudo isso me ajuda? É óbvio que ajuda. Você sabe qual é a boa notícia disso? É que isso é treinável. Você pode treinar isso. Você pode usar mais do seu tempo livre para treinar isso. Treine o seu ouvido. Você sabe como é que eu andava por aí? Na época do smartphone é fácil. Aonde eu estou, não importa. É um shopping, é uma missa, é um... Não importa, missa eu exagerei um pouco, né? Foi mal, galera. Mas tipo, é um shopping, é um evento, onde eu estiver, um restaurante, tem música tocando, o meu ouvido tá o tempo todo antenado. Parecem 2 radares, cara. Parecem 2 radares. Tocou uma música que me chamou a atenção e eu não conheço, é na hora, celular na mão e Shazam, e pego a música. Depois eu vou dar uma olhada com calma. Quando eu chego em casa, escuto, falo, nossa, essa música é muito boa para aula. Pronto, entrou na minha playlist. Uma música que eu não conhecia. Então quem trabalha com spinning tem que estar com os ouvidos igual um radar, cara. Aonde você pisar que toca música, teu ouvido tem que estar, ó, pum. É claro que no começo você vai sentir isso até um pouco artificial, se você já não faz automático. Você vai sentir artificial. Pô, mas no meu momento de lazer eu vou ficar pensando nisso, prestando atenção nisso. Cara, eu vou te falar, para quem ama música como eu, isso é natural. Se não é o seu caso, se você não ama música, eu não sei, acho que você deveria até repensar o trabalho com spinning, cara. Porque só quem ama música consegue ficar o dia inteiro ouvindo música. E o dia inteiro ligado em música. Se você não ama música, dificilmente você vai conseguir levar essa carreira do spinning adiante. Mas provavelmente eu assumo que se você tá nesse meio do spinning, você ama música. Porque não tem como. O spinning é a base de música, a base do spinning é música. Difícil, né? Se você não gosta, ficar nesse meio. Eu posso até não ficar utilizando esse tipo de música na minha aula. Porque existe um balanço, óbvio. Você não vai ficar usando só as músicas lançamentos, as do momento. Você vai tender a colocar, às vezes, uma um pouquinho mais antiga, uma muito antiga, dependendo da turma que você tiver. Porque depende muito disso também. Para você escolher música, depende de quem é a sua turma, né? Às vezes você está dando aula, já tive turmas que eu dava aula às 7 da manhã, numa determinada academia, num determinado bairro, que quem frequentava a aula era uma galera acima dos 40. Se não, acima dos 50. Eu posso dizer que metade da turma era acima de 40, a outra metade era acima de 50. Tinha de 50 para cima. Cara, não tem como eu ficar colocando Britney Spears, Justin Bieber pra essa galera. É óbvio que eles têm. A Britney tem músicas legais, o Justin Bieber tem músicas legais, mas faz sentido eu encher a aula disso? Não. Menor sentido, né? Então eu tenho que buscar músicas um pouco mais antigas, também famosas, para pegar, pinçar eles na aula.
E um dia eu vou acertando. Uma hora eu vou acertando a música que um gosta, que o outro gosta, e de repente eu já tenho mais ou menos um cardápio musical ali que eles curtem. E vou trabalhar com isso. Isso me impede de colocar uma música nova? De jeito nenhum. Tem muita música nova boa que eles não conhecem às vezes. Você pode apresentar para eles e problema nenhum, certo? Quando eu não uso esses tipos de músicas mais famosas na minha aula, o que vai acontecer? A história que eu estava falando no começo. Quem não é visto não é lembrado. E eu achei um meio de você ser lembrado sem ser visto. Então usa isso. Se eu não coloco, se eu não faço utilização desse tipo de música na minha aula, a tendência é que os alunos não façam esse link quando saírem da minha aula. Por isso é importante você ter uma playlist adequada, ajustar e pensar nisso. Cara, eu quero que eles lembrem de mim. Eu quero que eles, quando ouçam essa música na rádio, automático, já lembra de mim. Então, o que eu vejo mais assim, onde o pessoal mais erra, os professores de spinning mais erram, é pegar muita música instrumental. Assim, eu não sei que rádio que toca música instrumental, onde você vai ouvir música instrumental. Música instrumental, sem vocal, né? É uma música difícil, é uma música de difícil, como é que eu vou dizer? Uma música de difícil, não conexão, mas difícil de você lembrar dela. Porque geralmente uma música com vocal tem um momento de refrão, onde o refrão é repetido algumas vezes na música. O refrão geralmente é uma parte mais forte, é a parte mais forte da música, então o vocal muda um pouco. Isso conecta as pessoas e conecta a pessoa, a música que conecta a pessoa, a música e ao evento em que ela estava quando ela ouviu aquela música. Você entendeu? Ao passo que uma música instrumental é difícil até de identificar. Se você estiver na rua e aquela música da aula, se não for uma música assim, porque existem músicas instrumentais fortes que marcam, mas é abundante? Não, é uma ou outra que é assim, uma ou outra. Eu sei de uma, me veio uma aqui na cabeça agora, é uma que realmente é muito boa e é fácil identificar, mas é uma no universo de milhões de músicas que eu tenho, que eu conheço. Então é mais fácil se conectar quando você tem músicas com vocal, porque é mais fácil até para o cérebro perceber, identificar, fazer a conexão rápida ali. Olha aquela música da aula, entendeu? Então, onde a galera mais costuma errar na hora que monta a playlist é não pensar nisso. É montar, às vezes, uma playlist baseada no gosto pessoal, ou montar uma playlist e nada, problema nenhum com gosto pessoal. Você só tem que lembrar que a aula não está sendo montada para você fazer a aula. Ela está sendo montada para atender os alunos. Então você tem que pensar mais neles do que no seu gosto. A não ser que, no meu caso, eu como tenho um gosto até que bem eclético, mas eu, como disse para você, eu gosto de usar músicas mais famosas, mais conhecidas. Eu não sou muito a favor dos remixes, que mudam demais a música, a não ser que seja um remix que o cara só estendeu o começo da música, o fim, para a batida ficar um pouco mais longa antes do vocal entrar. Aí ok. Mas aquelas músicas que pegam uma música original e transformam, sei lá, em samba, ou pegam um samba e transformam em rock, não é muito a minha praia, eu não curto muito. Não sei porquê, eu gosto da música mais original. Então eu vejo muita galera errar nisso, na hora de escolher as músicas, na hora que vai separar essas músicas e não consegue separar músicas que vão ter essa conexão com os alunos. E como é que eu fazia, né? Como é que eu melhorei isso como é que eu melhorei essa escolha das músicas? Eu comecei a ficar cada vez mais ligado no que estava tocando em rádio. E quando a rádio não estava me dando, não era uma boa fonte, porque tem momentos também que você vai perceber que às vezes passa um mês, 2 sem nada muito novo, não pinta nada muito novo, nada legal para usar em aula. Porque novo pinta, mas nem tudo é bom para usar em aula e você deve saber disso. Então você passa um tempo ali meio na seca, né? Meio procurando, caramba, uma música e tal. Então o que eu fazia? Eu às vezes corria para a internet, buscava os sites de rádios ou até buscava sites fora do Brasil para tentar saber o que estava tocando lá fora, o que era lançamento lá fora. Hoje em dia com a internet, uma música ela é lançada mundialmente, praticamente quando ela começa a tocar nos Estados Unidos, ela está tocando no Brasil também. Né? Hoje em dia isso está mais prático, você já não fica tão dependente. Mas na época que eu estava
Lá atrás, quando eu comecei a dar aula, era mais difícil. As músicas eram lançadas nos Estados Unidos e demoravam às vezes um mês ou um pouquinho mais para chegar no Brasil, para ser lançada no Brasil. Então um dos recursos que eu usava era ir para a internet. Eu acho que isso é um recurso que você pode usar até hoje, independente de hoje estar mais rápido ou não. Eu ia, por exemplo, no site da Billboard. Ah, você vai tirar muita coisa do site da Billboard? É extremamente proveitoso? Não, mas você tem que dar uma garimpada no site da Billboard e ver o que está tocando, o que está nos Trending Topics lá da Billboard. Qual é a primeira música lá mais tocada no mundo, mais executada no mundo, as 10 mais executadas no mundo, você tem que saber. E é dali que você vai começar a puxar suas ideias. É claro, como eu estou falando, às vezes você pega as 10 músicas da Billboard lá, as primeiras 10, não são as melhores músicas do mundo. Às vezes você vai aproveitar uma para aula, mas já é mais uma música, entendeu? E os efeitos colaterais de você usar músicas desse tipo na sua aula é justamente você ser lembrado mesmo sem ser visto. Se o aluno fizer a sua aula na segunda-feira e ele passar a semana toda sem voltar na academia, na outra segunda, quando ele voltar, ele vai falar para você. Ele vai dizer assim, cara, eu tava numa loja, num shopping, fazendo umas compras. Nossa, não vai acreditar. Tocou a música que você bota na aula sempre. Cara, eu fiquei maluco. Eu lembrei, nossa, eu não fui na academia o resto da semana e tal. E, cara, hoje eu tô aqui porque eu lembrei da música. Eu ouvi a música, eu lembrei da sua aula. Então, olha a conexão que você consegue fazer com o seu aluno. Você consegue, inclusive, fazer ele retornar para a academia, retornar para a sua aula. Para mim, na minha opinião, você fazer uma aula sem esse approach de música, sem pensar nisso, sem pensar de maneira não intuitiva, mas se você não pensar de maneira proposital na hora de montar a sua playlist para aula nisso, eu acho que é o mesmo que você comer um bolo de cenoura sem a calda de chocolate, cara. O bolo de cenoura sozinho é gostoso? É óbvio que é. Mas a calda de chocolate dá aquele ponto final, não é? É o que dá o toque no bolo. E esse é o toque da sua aula. É o toque que você precisa para lotar a sala. Porque você não tem noção do poder que a música tem sobre um aluno. Você não tem noção de como uma playlist bem escolhida, bem adequada, vai fazer o seu aluno voltar. E mais, vai fazer ele falar da sua aula para outros alunos. E provavelmente ele volta e ainda traz mais um. E é assim que você lota a sala. É óbvio que você precisa também de um treino de qualidade, você precisa ser técnico. Tudo isso. Mas hoje o assunto é música. E a gente está falando de como montar a playlist show para sua aula. E essas foram minhas dicas para hoje. Para você montar uma playlist que realmente arrasadora. Para arrebentar e para você lotar a sua sala. E esse é um dos caminhos que te leva a lotar uma sala e a encantar os seus alunos. E fazer eles voltarem para a tua aula. Se você gostou desse vídeo, então, deixa a sua curtida, indica para um amigo professor de spinning também e a gente se vê no próximo vídeo.